Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Hoje nós vamos falar de tudo um pouco: literatura, cultura, medicina. O nosso convidado, ele atua nessas áreas, inclusive é pesquisador no Instituto Lauro de Souza Lima. Vamos conversar com José Antônio Garbino. Doutor, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Estamos às ordens aqui para conversar com certeza que vai ser uma conversa muito boa. Sim, porque é conversando que a gente se entende. Vamos falar com esse bauruense, porém, que também teve uma boa parte da vivência, da experiência em Lençóis. Eu gostaria que o senhor se apresentasse. Então, quem é, desde a sua história aqui em Bauru e depois quando vai para outros lugares, e a gente vai chegar também na área profissional. Por favor, se apresente para nós. Eu nasci em Bauru, meus pais eram professores, né? E foram trabalhar em Lençóis, no grupo escolar de Lençóis, e eu fui criado lá. É uma cidade muito boa, né? Uma cidade que tinha muito boas escolas, inclusive as que meu pai era diretor. E lá depois eu vim para e lá que eu comecei a gostar de pintura, né? Porque eu não gostava de música, minha mãe queria que eu tocasse piano, já pensou? E eu não era bom de ouvido, bom de música. Eu gosto de escutar música popular brasileira, música caipira, mas não... Chegou a fazer aulas? Cheguei a fazer 6 anos. 6 anos? Mas foi um desastre. Qual que é o nome da mãe que insistiu um pouco ali, o nome do pai também? A Maria da Conceição Viegas Garbino. Bonito nome, né? Maria da Conceição. Da família Viegas, aqui de Bauru. E meu pai é Elzo Terra Garbino, de Agudos. E aí, no caso, então, o senhor desistiu, né, da parte musical e decidiu investir em outras áreas. Vamos falar um pouquinho delas, entrando na parte da literatura, da arte, que já começou também bem jovem. Então, a literatura eu comecei em casa, né? De noite lendo, de tarde lendo, principalmente Monteiro Lobato e os contos de Grimm, que minha mãe tinha uma coleção, que é contos de fada, né? São contos que são muito bons para as crianças, né? A criança curte muito isso. E também a pintura, porque eu gostava de desenhar. Então, eu quis mostrar para minha mãe que eu não era só uma nulidade na música, que eu podia fazer outra coisa de bom. E aí, curti muito. Eu aprendi com a já falecida Helenice Lorenzetti, que foi professora minha de desenho no ginásio. Então, eu comecei a pintar lá com ela. E o senhor tem mais irmãos? Filho único? Nós somos quatro irmãos. Eu sou o mais velho. E o senhor que seguiu para a área da medicina ou os demais também? Tem uma que é dentista, né? E os outros, uma engenheira, e o outro, ele virou fazendeiro, sitiante. Cada um uma profissão aí. Bacana. E quando o senhor decide seguir o caminho da área da medicina, quando que o senhor percebeu que seguiria? Porque os pais não são dessa área da saúde. Não são. Eu não sei. Eu gostava muito de biologia. Gostava de matemática, gostava de outras áreas. Mas eu vi que fazer uma coisa pura, assim, eu não tinha muita perspectiva, né? Não sabia o que ia fazer depois, né? O médico não, o médico tem serviço em qualquer lugar, né? E então eu escolhi essa área, fazer medicina. E que não é fácil não escolher, porque era concorrido, né? Vestibular. Eu estudei ali em Botucatu. Qual era a idade que tinha na época? Já começou assim, terminou o ensino médio, já decidiu que queria ser na área da saúde mesmo? No ensino médio, no terceiro colegial, eu fiz junto com o cursinho aqui, meu professor foi o Duda, um dos professores de química, né, daqui. Eu tenho muito carinho com o Duda. Mas então, foi daí que eu resolvi fazer. Como tinha Botucatu pertinho aqui, não era muito longe dos meus pais, eu fiquei por aqui mesmo.
E qual a especialidade que o senhor decidiu seguir? Conta um pouquinho para a gente. E o trabalho, inclusive, atual, que faz de pesquisa, a importância dele para a nossa cidade e para o país todo, referente à área que atua. Eu comecei lá no Lauro de Souza Lima, comecei na área de fisiatria. Eu tinha feito residência em Botucatu, fiz a fisiatria em São Paulo, mas trabalhando no Lauro, tocando e fazendo lá na USP, em São Paulo. E depois a neurofisiologia, só a eletromiografia, que são estudos neurológicos, né? Que nem um eletrocardiograma, só que vê dos nervos, dos músculos. Então, a gente implantou aqui, foi o primeiro da região aqui, inclusive, e começamos lá no Lauro. A pesquisa é voltada para... Não, esse era exame mesmo, né? E depois eu fui pesquisar nessa área, para tratamento da hanseníase. E então, na época, a gente fazia reabilitação do instituto, né? Eu era o diretor da divisão de reabilitação. Depois eu fiquei mais na área de exames, fiquei só no diagnóstico e tratamento, né? E a minha pesquisa foi nessa área. E a pesquisa é importante para ajudar a tratar as neuropatias da hanseníase. E pensando na atualidade hoje, em relação à hanseníase, à pesquisa, em qual nível que podemos considerar que o Instituto ele se encontra e também a sua importância? Muito boa pergunta. O Instituto está num nível muito bom. Nós trabalhamos com biologia molecular para a hanseníase, trabalhamos com exames clínicos, né, todos, né, biologia molecular, que é o top, né, do diagnóstico. E tem vários pesquisadores lá que trabalham nessa área. Na área de farmacologia, de testar medicamentos para a própria hanseníase, de tratamento da neuropatia, que nós temos trabalhos também nessa área, né? Então, é um centro que tem tudo na área. Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse também a importância de descobrir a doença no seu estágio inicial. Oxa, essa é uma pergunta boa. Porque a doença ela é uma doença infecciosa, se a gente demora para diagnosticar, ela avança, ela pega mais nervos, pega mais partes do corpo, né? Aí fica mais difícil tratar, né? E quando você começa a tratar, você desencadeia também as respostas inflamatórias, que é uma doença inflamatória, infecciosa e inflamatória, e que o tratamento não é tão simples, né? Tratamento difícil. Agora vamos voltar um pouquinho lá para Lençóis Paulista, onde o senhor passou uma parte da vida também. Quais marcos teve na sua história e qual a importância que a cidade também contribuiu com o senhor na questão da arte, da cultura, que nós vamos falar da literatura, inclusive, que o senhor é escritor. Nós vamos entrar nessa seara também. Então, Lençóis é uma cidade que foi muito importante para mim, né? A biblioteca, nunca esqueço da Biblioteca Municipal Origens Lessa, de Lençóis, que é uma biblioteca imensa. Não sei se você já conheceu? Sim. É imensa. E eu era leitor de lá. Eu ia lá. Eu era molecão, né? E cheguei a ler Shakespeare. Lá tinha a coleção. Lá. Então eu pegava os livros. Outro dia eu passei lá e fui ver, pedi para ela, pega o Júlio César, do Shakespeare, deixa eu ver. E lá tinha na ficha a minha assinatura. Que legal, que bacana. Então, a biblioteca tem também a casa o Espaço do Livro, que é uma casa cultural, parece com a nossa pinacoteca aqui, uma casa antiga, pequena, que é o Espaço do Livro. Eu doei 2 quadros para lá, quadros grandes. Um a visão da usina Barra Grande pela estrada e outra a visão da Bracel pela estrada. Então, mostrando a característica industrial da cidade de Lençóis. O senhor se define como ensaísta. Por que desse termo? Queria entender um pouquinho o que representa para o senhor. Esse termo eu acho que é um termo muito interessante. Ele é pouco usado, é usado mais para ensaios filosóficos, né? Se bem que eu tenho o primeiro livro meu
são o professor e o fabricante de para-raios, ensaios sobre quase tudo. Então fala sobre religião, mas tudo romanceado. Mas o ensaio, eu vejo que tudo na vida a gente ensaia. A gente ensaia, a medicina é um ensaio. Você vai tratar um paciente, às vezes você tem que trocar o remédio, você não acertou o diagnóstico, né? Minha tese de doutorado, ela chama Ensaio Clínico sobre o tratamento da neuropatia. É uma tese que mudou bastante, mudou algumas coisas no tratamento, né, da hanseníase, da neuropatia, não da hanseníase. Então, eu acho que a gente nunca sabe se acertou, né? Eu falo que no sentido geral do termo, você ensaia tentando acertar, né? E a gente nunca acerta, nunca vai chegar na perfeição, não existe perfeição, nunca vai chegar na verdade total, né? Tem um filósofo da ciência, que é um dos mais respeitados, que é o Karl Popper, que é um austríaco, e ele fala que nós nunca vamos ter certeza absoluta da verdade. Então, esse negócio que procura a verdade e ela te libertará, já é uma mentira. No seu olhar, a neurociência, ela ajuda também? E de que forma ela pode ajudar a entender o comportamento humano? Ah, sim, bastante. Eu tenho nesse meu livro, falando em neurociência, literatura e arte, Testosterones, Veredas Obscuras do Desejo, tem vários contos que falam de neurociência, descrevem algumas situações de neurociência, né? Tem um, inclusive, que acaba com o paciente começando a ter Alzheimer, no final do conto, né? E tem outros que alguns sintomas clínicos, né, de doenças neurológicas a gente descreve lá. Não são todos, não. Tem uns que são mais geral, a gente não fica na mesma coisa. Mas ele tem uma história que encaixa uma doença, uma neurociência no negócio. O senhor tem também a questão do livro, né, que já escreveu e agora em 2025, volta novamente, que é os Testosterones, é isso? Testosterones, é. Fala um pouco pra gente sobre essa parte. Testosterones é uma brincadeira com testosterona. Testosterona é um hormônio que tanto o homem quanto a mulher tem. E são tão importantes para a vida sexual e para a vida ativa mesmo da pessoa, tanto para os dois sexos, né? E eu pus em inglês é testosterone, que a gente lê. Então eu pus o testosterona, o X, o texto, um texto hormonal, né? Chamam de um texto hormonal, cheio de hormônio, cheio de vida, né? E o ex, né? Para juntar os dois sexos. Uma brincadeira. Também não sou muito a favor dessa linguagem do woke, não. Entendi. E o que muda da versão anterior, que foi escrita, para essa, ou a continuação? Para quem não conhece, conta para a gente um pouquinho mais sobre como que idealizou, inclusive, em relação ao livro. Então, a segunda edição não teve muita mudança. Ela foi porque a primeira edição foi na época da pandemia, a gente nem lançou, né? Porque não dava, né? E fizemos uma tiragem pequena. E agora a gente resolveu fazer uma segunda, porque teve um amigo de Lençóis Paulista, que é professor, daqui de Bauru, ele mora aqui, professor de comunicação, da área de vocês, o Rivaldo Pacola, não sei se você conhece. Ele foi professor da USP, doutor nessa área. Tem um livro muito interessante, que ele faz uma comparação da História Sem Fim e as implicações da literatura, da comunicação, desse filme, sabe, História Sem Fim. Teve alguma arte que o senhor mais gostou de fazer? Qual foi o maior significado e por qual razão? Uma dessas artes mais marcantes, assim. Eu fiz uma trilogia que chama Divina Comédia Contemporânea, que eu fiz o Purgatório, fiz o
o purgatório que eu pus um monte de político preso numa cadeia, né? E, inclusive os que foram presos, e pôs o inferno, que eu fiz umas figuras do Dante com cara de política, pus umas de juízes, inclusive pus umas colagens, né? Mas isso tem a ver com aquela época, sabe? Hoje eu não sei se eu faria igual. Talvez mude os diabinhos, mude os caras. Embaixo, morando no viaduto, embaixo do viaduto, em São Paulo. Uma imagem... E para quem quer conhecer essas obras de artes que o senhor faz, como que faz para ter acesso? Né? Tem Não, algum então, lugar que o senhor faz alguma exposição? Como que é o acesso? Eu estou fazendo... agora mesmo tem na domegaleria.com.br, que é uma domegaleria virtual aqui de Bauru, da Daniela Bonachella, que você pode acessar esse site, procurar Garbino e ver. Agora está com a Crônica da Década, que tem só coisa política quase. Então, eu tenho vários tipos, sabe? Agora, por exemplo, essa exposição, que é Ensaio sobre Beleza, que tá lá na Pinacoteca, abrimos sexta-feira passada, são só mais mulheres, sabe? É bem feminina. Certo. E qual que é o objetivo dessa arte? O que o senhor quer expressar por meio dela? E até quando fica a exposição? A exposição fica até janeiro. Fica ali na Pinacoteca. Ela fica no período das 9 da manhã até as 5 da tarde. Quando o senhor está fazendo essas artes, essas obras, qual a inspiração que o senhor busca? Né? Qual é o objetivo que procura atingir, inclusive? Qual é o seu público? Porque... Eu tenho pouco público. É um público mais específico? Tem pouco. Eu sabe que eu não vendo, né? Eu dou, mas eu tenho bastante doada. Eu trouxe uma daqui que estava na Casa da Cultura de Lençóis. Faz por hobby, porque gosta da arte em si. Eu gosto de pintar, gosto de mostrar o que eu estou sentindo, né? Então, uma coisa que me estimula muito é a política, né? Também. E também a beleza. Eu fazia muito paisagem, né? Animais, fiz vários quadros de animais, cachorro, boi. E gosto muito de pintar isso, paisagens bucólicas. Mas agora não, estou pintando mais. Eu fiz essa série de nus, né? E eu estou pintando morador de rua. Teve essa última que está exposta lá, é uma família de morador embaixo do viaduto também, a cidade grande embaixo, atrás, e que tem vários aspectos políticos, né? E a mãe com o filhinho no colo, 2 do lado, e a mamãe é indígena e o pai é negro, então, e os filhinhos são cafusos, né? Tem várias raças ali. O senhor comentou que... E é grande, um painel grande, tá bonito lá na exposição. O senhor gosta de fazer as pinturas, de fazer a arte, que é uma forma de se expressar. O senhor acha que a arte, por meio dela, é possível fazer uma cura também? Mas antes de o senhor responder, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e o senhor responde para a gente já. Deixa eu ver. Então nós vamos para esse rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o médico José Antônio Garbino. E antes do nosso intervalo, havia perguntado sobre a questão da arte, já que o senhor é um artista também, né? Tem a parte literária, a área da medicina, mas gosta também de ir para essa área da pintura, de expressão, enfim. E eu havia perguntado se, na sua opinião, a arte ela cura. Gostaria de ouvi-lo a respeito. Então, eu estava te falando, né, que a cura, algumas doenças especificamente têm cura, né? Em doenças infecciosas, algumas delas, né? Mas a maioria das doenças que a gente tem hoje são degenerativas, né? Então, tem pouca cura, assim, né? Mas tem, a hanseníase tem cura, a tuberculose tem cura, sífilis tem.
Mas a cura é limitada, né? A gente trata. O que o médico mais faz é tratar. É tratar, minorar a dor, né? E a arte, ela acho que é boa nesse sentido. E para o senhor, o que a arte representa? Já vou incluir aí a medicina, a arte e a literatura. E já puxando o gancho, o senhor poderia falar um pouco também sobre os seus livros? Sim. Oh, obrigado. Representa uma parte importante da vida da gente, né? Uma parte que você sai um pouquinho do dia a dia, né? Sai um pouquinho do... Você medita, o pessoal fala muito em meditação, né? A hora que você pinta, a hora que você escreve, a hora que você está fazendo um exame num paciente, você esquece do mundo, fica só pensando naquilo ali. Então, isso daí é bom para a gente, né? E esquecer um pouco dos problemas, né, das coisas. Mas então, quanto à literatura, a gente tem, eu tenho um livro, o primeiro livro que eu escrevi foi em 2012, que a gente lançou, com a Ideia Editora, aqui com o Rodrigo, que é o editor. E é um livro sobre filosofia, ensaios sobre quase tudo. Tem bastante, tem religião, tem ciência. Esse Karl Popper que eu falei no começo, eu citei lá, tem tecnologia. Tecnologia tem um assunto interessante que que falava-se pouco naquela 2012, fala-se muito, né, da interação entre do cérebro com aparelhos eletrônicos, né, e com outras espécies, inclusive, né, que é uma distopia, uma invenção, né, de uma sociedade diferente. Então, sobre religião, sobre ciência, sobre o que é sentir e pensar, mas tudo conversando com um professor universitário, conversando com um inventor, tipo Pardal, professor Pardal, que existiu, esse cara existiu aqui em Bauru. E até eu faço uma homenagem a ele lá no livro, que ele já tinha morrido, infelizmente, quando lançou. E depois eu fiz um livro de poesia, que também só fiz aquilo, que eu resgatei as poesias da época da faculdade, dos anos 70. Chama Arqueologia de um Poema Romântico, anos 70. E depois eu fiz um livro que foi numa outra editora, um livro virtual, que é Cartilha do Sexo na época do coronavírus. Então, algumas orientações para não pegar Covid. E daí é o Testosterônios, que é um livro de contos mais amadurecido, e a segunda edição. E fizemos um livro de caderno de desenho também, com várias pinturas e como fazer os desenhos passarem para a pintura, como fazer a pintura. Bacana. E para quem quer ter acesso às suas obras, à literatura, reforça para a gente, onde encontra? Então, na editora Ideia Editora, ideiaeditora.com.br, facinho. E também encontra no Google, na Amazon. O Rodrigo, essa Ideia Editora, distribui bastante. Então tem na Amazon, principalmente na Amazon, e na estante virtual deve ter. Então é fácil de adquirir, tudo baratinho, viu? Bem acessível. O objetivo é levar informação, entretenimento para o público e cultura. Doutor, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo do Conversa Diária. E tem alguma coisa que não foi perguntado, que o senhor gostaria de compartilhar conosco? E já quero aproveitar e pedir que o senhor deixe também um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Eu já falei bastante demais. O recado é que eu agradeço quem estiver ouvindo, né? Porque escutar toda essa conversa tem que ter paciência, né? Então, mas é interessante, vale a pena ter paciência. Tem história, tem conteúdo, é importante. Então, eu agradeço a todos, né? Agradeço a você, principalmente, pela simpatia, pelo trabalho. A gente que agradece. Agradeço também em nome da equipe pela confiança em aceitar
para falar conosco, porque a gente sabe que nem sempre é um exercício fácil falar da gente, né? Mas o senhor, com tanta história, é importante compartilhar e registrar. E obrigada pela confiança. Desejo para o senhor, então, sucesso, tudo de bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom. Então, nós conversamos com o médico José Antônio Garbino, esse bauruense que procura fazer a diferença por meio da medicina, da literatura e da arte. E a você, claro, eu vou deixando aqui o meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Vou deixando o meu forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.